Me conta a verdade. Quantas vezes você já abriu um documento em branco no Word, ou até mesmo a folha do seu caderno, e ficou encarando o papel em branco e nada veio? Parece que você sabe exatamente o que quer escrever, mas as palavras simplesmente não saem. E aí você fica se perguntando: por que será que eu travo tanto para poder escrever? Se isso acontece com você, fica comigo porque até o final desse vídeo a gente vai desvendar esse mistério. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, mas pode me chamar de Steph. Sou autora independente de 5 livros e alguns contos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu travava muito, muito mesmo. E não é porque eu não sabia escrever ou porque eu não tinha ideias. Não, nada disso. É porque eu tinha medo. Medo de escrever errado, medo de não ser bom o suficiente, medo de começar e com o tempo perceber que talvez eu não era tão talentosa quanto eu imaginava. Muitas vezes a gente encara isso como bloqueio criativo, mas depois de um tempo eu percebi que isso não era bloqueio criativo, era autoproteção. O nosso cérebro, ele sempre tenta nos proteger do que é arriscado. E, de certa forma, escrever, colocar os sentimentos para fora e se expor é um risco muito grande quando a gente está falando de sentimentos. É uma das experiências mais vulneráveis que existe. Então, se você trava ao escrever, você não é desalinhado, desorganizado, preguiçoso, nada disso. Você só é humano. Então, eu vou falar alguns pontos que pode estar travando a sua escrita e você vai reparar no seu dia a dia se isso realmente está acontecendo. Você trava porque está tentando escrever certo demais. Quando você tenta escrever perfeito logo na primeira frase do que você está trabalhando, seja um livro, um poema ou qualquer outra coisa, se você busca a perfeição logo de cara, o seu cérebro ele vai travar, ele vai tirar a criatividade de você, porque ele vai entrar no modo crítico. Criar e editar são dois modos mentais completamente diferentes e eles não trabalham juntos. Para o seu livro chegar no que a gente tem publicado, como esses que eu tenho aqui atrás, ou até mesmo algum que você leu por último aí, ele teve que passar primeiro por um primeiro rascunho. E eu garanto a vocês que esse primeiro rascunho ficou horrível. Horrível. E muita coisa foi alterada, algumas coisas foram mudadas mesmo, até ele chegar no que a gente encontra nas livrarias ali para comprar e consumir de fato. Então não tenha medo de que a primeira coisa que você escreva não fique tão boa assim. É normal, você melhora com o tempo. A primeira versão não precisa nem vai ser boa e tá tudo bem. Você trava porque talvez não saiba exatamente o que quer dizer. A maioria das pessoas travam porque tentam escrever, mas não tem clareza nas ideias. Então você trava não porque você é ruim no que você está fazendo, e sim porque você está fazendo aquilo sem intenção nenhuma. Você concorda comigo que tudo que a gente faz na nossa vida, por mais fútil, desimportante que seja, se não tiver uma intenção por trás, a gente não vai dedicar todo o nosso carinho, o nosso tempo, o nosso amor àquilo, a gente vai fazer de qualquer jeito? Então, quando a gente está escrevendo sem intenção, a gente não sabe onde vai chegar. Então, a gente não sabe por onde começar. E se a gente não sabe por onde começar, a gente vai se sentir travado. Então, responda a pergunta: qual é a mensagem central do que você quer escrever hoje? Não precisa ser uma resposta muito grande. Você pode resumir isso em uma frase, só isso. Porque somente isso basta para você já ter um norte de onde começar e para onde você quer ir. Você trava porque está escrevendo para agradar e não para comunicar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente senta para escrever e a gente sempre pensa em agradar o outro. Só que uma coisa é certa, como vocês já devem ter ouvido essa frase alguma vez na vida, nós nunca vamos agradar todo mundo. Então, quando a gente senta para escrever um livro e a gente pensa em agradar todo mundo que vai pegar aquele livro uma vez na vida para ler, a gente não vai conseguir escrever nada, porque a nossa escrita, ela não vai agradar todo mundo. Eu já escrevi livros e contos que muitas pessoas gostaram, mas eu já recebi mensagens do tipo: essa história é melosa demais, eu não gostei disso, esse seu livro de poesia tá muito repetitivo. E tá tudo bem, talvez o que eu escrevi só não seja do agrado daquela pessoa. Talvez ela só não bateu com a minha escrita, só que foi exceção. Eu encontrei muitas outras pessoas que gostaram do que eu escrevi. Então o problema não tá na minha escrita, tá no gosto pessoal de cada um e tá tudo bem. Da mesma forma que eu não leio todos os livros do mundo e tem livro que eu nunca vou nem chegar perto porque eu sei que eu não vou gostar da história
E tem livro que eu vou pegar só pela capa e falar, meu Deus, eu tenho certeza que vou amar essa história. Quando o foco é impressionar o outro, a nossa voz some. Por quê? Porque nós, como autores, a gente não tem que buscar impressionar o próximo, a gente tem que buscar comunicar. Mesmo que a sua história seja de ficção, a partir do momento que você decide escrever ela com intenção, lembra da dica anterior? Justamente, quando você decide escrever a sua história com intenção, você vai comunicar alguma coisa ali. A gente tem livros, por exemplo, Jogos Vorazes, é um livro de ficção, de distopia, só que tem uma mensagem por trás desse livro. Divergente tem uma mensagem por trás do livro. Harry Potter tem uma mensagem por trás do livro. Por mais fantasioso que seja o seu livro, vai ter uma mensagem por trás. Então você precisa encontrar essa mensagem. Você precisa comunicar essa mensagem para o seu leitor. Quando você começa a escrever o seu livro pensando na crítica, na opinião que uma pessoa vai ter, você trava. E aí a sua mente bloqueia, porque escrever passa a ser uma ameaça emocional para você. E você não quer fazer parte disso. Só que deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser bem sincera com você. A partir do momento que você escolhe escrever um livro, um poema ou qualquer coisa que seja, você tá sim aberto a receber críticas de pessoas que não vão gostar do que você escreveu. Mas nem por isso significa que você não é bom no que você faz. Então, ao invés de você pensar, o que será que eles vão pensar disso? Você tem que começar a se perguntar, o que eu quero expressar com isso? É uma reflexão muito simples, só que vai te ajudar a destravar aí o que tá te travando. Você trava porque está sobrecarregando as suas ideias. Talvez não seja nem falta de criatividade, talvez seja excesso dela. Quando você tem 10 ideias ao mesmo tempo, você trava. Eu digo por experiência própria. Muitas vezes eu tô trabalhando num livro e aí do nada eu tô lá tomando meu banho e me vem uma ideia de livro incrível na cabeça. Ou eu tô assistindo um filme e me vem uma ideia muito incrível na cabeça. Ou eu tô ouvindo uma música e me vem uma ideia muito incrível na cabeça. Se eu fosse parar a minha vida e parar o que eu tô escrevendo no momento para começar a escrever e trabalhar nessas novas histórias que vão surgindo a cada 5 minutos na minha cabeça, eu não ia conseguir escrever absolutamente nada. Então, o que eu faço? Eu pego essa ideia, escrevo uma frase para me lembrar dessa ideia, ou eu escrevo um parágrafo, caso eu tenha pensado em mais detalhes, e deixo guardado. Porque aí, quando eu terminar o que eu tô trabalhando ali, quando eu terminar de verdade o que eu tô trabalhando ali, tipo, concluir agora, tá na hora de publicar esse livro, beleza? Eu vou lá no meu caderninho de ideias e escolho a minha próxima ideia. Só que eu anoto e não penso mais nela. Porque se eu ficar pensando nela, vocês percebem que eu vou estar trabalhando em mais de uma história ao mesmo tempo? E aí quando eu ver, eu não vou estar trabalhando em nenhuma naquele momento? Justamente. Então aqui a gente precisa saber não só organizar a ideia que a gente está trabalhando ali no papel, mas também organizar a nossa cabeça para que ela não vire uma bagunça e isso acabe paralisando a nossa criatividade, ou até mesmo por conta desse excesso de criatividade, de pensar em histórias, em poemas a cada 5 minutos, a gente fique travado porque a gente não sabe qual história começar ou qual história continuar, porque todas parecem ser muito boas. Então a gente precisa realmente ter esse ponto de partida e essa decisão de, beleza, tive essa ideia, vou deixar o meu caderno e terminar essa história no qual eu estou trabalhando agora. Quando der um tempo, eu volto para essa ideia. Mas eu vou falar para vocês que talvez de tudo isso que eu falei, o segredo mesmo para destravar a sua escrita seja saber estruturar as suas ideias antes mesmo de começar a escrever. Porque só assim você vai conseguir ter uma visão clara da sua história, do que você está escrevendo, do mundo que você criou, começando ali com a sua ideia central, com a sua frase guia, montando um parágrafo para te auxiliar ali durante a história e, claro, focando na estrutura básica da sua narrativa. E se você quiser aprender a estruturar a sua história de uma forma muito clara e prática para te ajudar a conseguir terminar o seu primeiro livro, eu fiz um curso muito completo para vocês. Chama Da Ideia à Estrutura Inicial. Nesse curso eu vou pegar na sua mão e nós vamos juntos, através de videoaulas completas e também de exercícios práticos, trabalhar na estrutura do seu livro. Assim, você vai ter o seu livro pronto antes mesmo de começar a escrever e caso você queira alterar alguma coisa no decorrer da sua história, você tem a estrutura básica ali para poder alterar direto nessa estrutura, porque muitas vezes a gente está escrevendo um livro e aí no meio da história a gente tem uma ideia tão boa, só que a gente não sabe como encaixar essa ideia. Quando a gente tem uma estrutura
lateralmente à nossa história, paralelamente à nossa história, a gente consegue fazer essas alterações sem sair do rumo da nossa narrativa. E também ela ajuda a gente a não travar. Por quê? Porque se você está escrevendo o seu livro hoje e acontece um imprevisto, você precisa ficar uns dias parado, quando você voltar, ai meu Deus, tô totalmente perdido, o que eu faço agora? Com a estrutura da narrativa, com uma estrutura pronta, você não vai passar por esse problema. Por quê? Porque vai ter tudo ali, o seu passo a passo, para continuar a partir da onde você parou. Então você não vai se perder. E é claro que as suas ideias não vão sumir, porque você vai ter estruturado ali tudo o passo a passo do seu livro, cada ponto, cada detalhe que você precisar para sua história. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para uma videoaula completa. É uma aula secreta completa e gratuita. Olha só que maravilha, para vocês verem algumas dicas a mais que eu dou sobre essa questão de estruturação de história e vocês verem se vale a pena ou não adquirir o meu curso. Mas eu garanto para vocês, talvez eu seja suspeita para falar, mas eu garanto para vocês que vale muito, muito, muito a pena adquirir o curso, porque realmente ele tá muito completo e eu ajudo vocês nessa parte de estrutura. A partir do momento que você tem uma estrutura para escrever o seu livro, você não trava mais. Pode confiar. No fim das contas, então, você não trava porque você não nasceu para escrever. Você trava muitas vezes porque tá exigindo da sua mente algo perfeito logo de cara. Sabe aquela questão de perfeição antes da criação? Isso não funciona, é a criação. E depois a gente tenta alcançar a perfeição. E mesmo assim, eu não sugiro que você tente, porque a perfeição ela é bem superestimada. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar do jeito que você pode, do jeito que dá. Hoje, só começa. Se você gostou desse vídeo e se alguns desses pontos que eu citei fez sentido com o que você está vivendo, comenta aqui. Eu vou adorar saber a experiência de vocês e poder ajudar de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de conferir a aula secreta gratuita que eu deixei aqui na descrição. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também curta esse vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!